Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, juntamente com o Ianda Consultoria e Corona e Bio Advogados, damos início a este evento. Lembrando que encontros como o de hoje apresentam-se como um dispositivo fundamental ao desenvolvimento pessoal, intelectual e social de todos, pois criam um ambiente favorável à troca e à discussão de informações sobre temas de elevada relevância para a sociedade. Compondo a mesa de abertura, o anfitrião do evento, o professor Vinícius Schurgelis, diretor-presidente do ILP, que é graduado em Administração Pública, mestre em Gestão e Políticas Públicas e doutorando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. O senhor secretário de Desenvolvimento Social, o deputado federal Floriano Pêsaro. A senhora técnica, a assessora técnica, doutora Deise Lins Rifari, representando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Dimas Ramalho, e a diretora da Escola de Desenvolvimento EDESP, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, senhora Maria Isabel Cunha Soares. Com a palavra, o professor Vinícius Schurgelis, que presidirá a mesa de abertura. Muito bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um prazer poder receber vocês aqui. A gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, principalmente nessa manhã de segunda-feira, pós-feriado de Páscoa, com um trânsito um pouco acima do comum. Então, a gente pede já desculpas por esse pequeno atraso no início. Iremos recuperar esse pequeno atraso ao longo das nossas palestras. Gostaria, então, de agradecer a toda a equipe do ILP envolvida neste evento, a equipe também da Escola de Desenvolvimento Social, cumprimentar a mesa aqui presente, deputado federal Floriano Pêsaro, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, pela presença, agradecê-lo por estar aqui conosco, a senhora Maria Isabel Cunha Soares, a Bezinha, com quem conversamos para que esse evento se tornasse possível, diretora da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a senhora doutora Deise Lins Rifari, falei certo? Rifari, que neste ato, que é assessora técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e neste ato representa o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Dimas Ramalho. E começar essa fala dizendo que o Instituto do Legislativo Paulista, ele é um instituto de políticas públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tem como objetivo principal produzir, agregar e disseminar o conhecimento, contribuindo para o aperfeiçoamento do poder público e político e da democracia no Estado de São Paulo. Nós temos alguns eixos de atuação, acho que os principais que eu gostaria de destacar, o eixo do ensino, ou seja, ser um espaço destinado para capacitação e disseminação do conhecimento, e bem como o eixo da pesquisa, a fim de oferecer subsídios de cunho técnico e científico para orientar as ações do poder público aqui no Estado. Iniciativas como essa de aproximação do ILP e da Escola de Desenvolvimento Social é algo que para nós tem muito valor, é algo que traz para a gente um sentido maior, de trazer a pauta da assistência social para dentro da Assembleia Legislativa. Daí a importância da presença de vocês para que a gente possa discutir temas relativos à assistência social, desenvolvimento social, nesta Casa de Leis. A minha fala é curta, porque eu vou passar para os demais participantes da mesa, mas eu agradeço que vocês estão aqui e lembrando que nós temos também outras capacitações voltadas para outros temas e sempre de forma gratuita. Então, acompanhe as nossas programações nos portais da Assembleia Legislativa e estejam conosco, né? Não apenas nos temas relativos à assistência e desenvolvimento social, mas também outras formações que com certeza vão contribuir para o desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, espero que vocês possam ter uma manhã bastante produtiva. Com a palavra, a diretora da Escola de Desenvolvimento Social, a senhora Maria Isabel Cunha Soares, a Bezinha. Bom dia a todas e todos. Bom dia, caros colegas aqui de mesa, Deise, Vinícius, secretário Floriano. Quero agradecer a presença de vocês, como bem disse o Vinícius, numa segunda-feira pós-Páscoa, né? Estão aqui os guerreiros que realmente estão querendo mais conhecimento.
Essa é uma ação bastante importante, porque ela marca o início dessa parceria, né, da EDESP com o ILP, que são instituições responsáveis pela transmissão do conhecimento, pela construção de conhecimento e pelo debate democrático a respeito do conhecimento. Quero aproveitar essa oportunidade também para dizer que essa é a última ação da EDESP sob a batuta do nosso secretário. Então, eu quero agradecer a ele toda a confiança que ele depositou na equipe da EDESP, que esses 3 anos aí ficou firme, foi sempre um incentivador muito forte da educação permanente no nosso estado, e que sem o secretário, com certeza, não estaríamos aqui nesse momento hoje, né? Foi um entusiasta dessa parceria. Então, espero que a gente tenha hoje uma manhã bastante produtiva e que essa ação se repita por todo o nosso estado, né? Seja presencialmente, seja por via streaming, como é aqui dessa parceria, e que a Secretaria possa reconhecer, nesse tipo de parceria, futuros novos passos para a educação permanente educação permanente no nosso estado. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor deputado federal Floriano Pêssaro, que é secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Bom, bom dia a todas, a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o Vinícius Schugerer. É difícil, né? Vinícius, obrigado pela parceria. Deise Rifari, assessora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que representa aqui o nosso conselheiro Dimas Ramalho, a Bezinha Maria Isabel Cunha, diretora da EDESP, a Patrícia Ianda, que é a nossa Ianda, não, está certo, que é a nossa consultora, quando eu acerto, a Gláucia, que deve estar chegando, que é a nossa assessora técnica de gabinete, a Tatiane Magalhães, nossa coordenadora, que está aqui, a diretora de Hidrates, está aqui a Maria Angélica de Guarulhos, a Jucimara da Baixada e a Jerusa de Mogi, que chegou agora lá. Aos secretários municipais aqui presentes, muito obrigado, acho que está aqui Guarujá, né? Quem mais? As organizações da sociedade civil, enfim. Primeiro, dizer da importância de um evento como esse. Quando a Patrícia me procurou, para que nós pudéssemos nos aproximar do Instituto do Legislativo Paulista, não era a primeira vez que eu participava de algum evento do Instituto, mas seria a primeira vez que nós faríamos um convênio, um acordo de parceria entre a Escola da Assistência Social nossa, a EDESP, do Desenvolvimento Social, e o Instituto do Legislativo Paulista. Então, esse é um momento, Patrícia, muito rico. Você foi uma das grandes incentivadoras. Quero agradecer a você e também a Corona e Bio Advogados pela oportunidade que nos deu de selarmos essa parceria. E essa parceria, ela tem como aula inaugural essa de hoje, que é o início da capacitação, da formação, da informação sobre a Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor. Eu diria que é uma das leis mais importantes nesse momento para que todos nós nos apropriemos dela, da informação que ela nos traz, e nada melhor do que fazer isso em parceria com o ILP. Considerando que o Instituto do Legislativo Paulista ele tem uma força advinda da própria Assembleia, dos próprios deputados, a quem eu quero agradecer a todos, na figura do presidente da Casa, e que tem essa capacidade de disseminar por todo o Estado, de mobilizar todas as áreas de interesse. Então, esse é o primeiro momento do primeiro ciclo, mas nós esperamos realizar muitos outros. Quero, mais uma vez, agradecer especialmente aos palestrantes e formadores, a doutora Deise Lins Rifari, que está aqui conosco, a Patrícia e o doutor Guilherme Corona, consultor de Direito Administrativo. Eu fiz aqui alguns destaques de algo que eu considero relevante
nesse processo de formação. Primeiro que, de fato, a política de assistência social no Brasil vem mudando de forma bastante profunda, se transformando cada vez mais numa política pública de direito e de fato, e que, portanto, necessita de uma formação universal, digamos assim. Todos devem se apropriar dessa política. Assim como quase todos conhecem a política de saúde, o Sistema Único de Saúde, assim como quase todos conhecem a política de educação, especialmente os gestores públicos, mas a política de assistência social ainda é bastante desconhecida. Não por nós, obviamente, que trabalhamos com ela, mas por gestores, por prefeitos, governantes em geral, e também por várias organizações sociais. Nós ainda temos, pelo interior do Estado, o que nós chamamos de primeiro-damismo, nada contra as primeiras-damas, mas o primeiro-damismo como uma política social que não condiz com a realidade da legislação, que hoje é cada vez mais impessoal, cada vez mais transparente e cada vez mais voltada para o interesse público, com isenção, sem fisiologismo, sem clientelismo e, portanto, sem patrimonialismo, né? A ideia de que as coisas de Estado são de alguém, né? Quando, na verdade, as coisas de Estado são de todos e, portanto, é necessário que todos se apropriem dos seus direitos. Aliás, o primeiro passo para implantar políticas públicas é que as pessoas possam, de fato, conhecer quais são os seus direitos. Nós temos inaugurado, ao longo dos últimos anos, uma série de centros de convivência de idosos, como uma política de Estado, dentro do programa São Paulo Amigo do Idoso, e uma das questões recorrentes é dar aos idosos a oportunidade de conhecer o seu próprio estatuto, para que eles possam, de fato, fazê-lo cumprir. Se não conhecerem o estatuto, não farão cumprir o estatuto. E isso vale para a criança, para o adolescente, isso vale para o marco legal da primeira infância, e isso vale, acima de tudo, para essa relação entre Estado e o terceiro setor, a partir do conhecimento e de se apropriar dos requisitos da Lei 13.019. Eu destaco que, desde a vigência dessa lei, a Secretaria de Desenvolvimento Social vem efetuando várias capacitações pelo Estado como uma forma de disseminar a legislação e permitir com que os municípios mantenham o seu relacionamento com o terceiro setor como executor das políticas públicas. Aliás, eu tenho destacado que, a despeito de muitos debates sobre a relação com o terceiro setor, é preciso, no Brasil, uma consciência clara de que é possível termos serviços públicos de qualidade não governamentais e que sejam públicos. Todo convênio com organizações do terceiro setor, seja na área da assistência, seja na área da cultura, seja na área do esporte, seja na área da saúde, através das organizações sociais, são serviços públicos não governamentais. E essa é uma característica relativamente nova, não na execução do serviço, mas na percepção legal desse instrumento de política, de executora de política pública, que são os contratos preconizados na Lei 13.019. O que nós temos percebido também, e daí a importância desse curso, desse relacionamento, desse ciclo, junto com o ILP, é que nós temos sucessivas mudanças nos quadros de servidores, especialmente nos municípios, dadas as eleições de 2016, que fizeram com que nós voltássemos a fazer toda uma atualização junto com os novos gestores em relação à Lei 13.019. A ideia é que nós possamos trabalhar por mais eficiência e transparência em todo esse processo. Lembrar que a Constituição de 88, que é fundamentada nos direitos humanos, aliás, mais do que nunca, nós precisamos reforçar a ideia de direitos humanos no Brasil, especialmente para aqueles que são considerados segmentos mais vulneráveis da população, o que nós antigamente chamávamos de minorias, e que nunca foram minorias, mas são os segmentos mais vulneráveis da população, as mulheres, os negros, a população LGBT, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, entre outros segmentos. É preciso que nós possamos fortalecer o exercício da cidadania e a participação social. E sem
a apropriação de direitos, nós não conseguiremos realizar como gestores públicos. É preciso que as pessoas tomem ciência de quais são os seus direitos. A Constituição é a base de tudo isso, mas não é o único instrumento legal. Aliás, característica do Brasil, um dos países que mais produzem marcos legais, o que, se de um lado garante, ou pelo menos determina direitos, se não garante, determina, por outro lado, nos faz ter que nos apropriar o tempo todo de uma legislação cada vez mais complexa. Então, se fosse só a Constituição Federal, mas a partir da Constituição Federal nós temos a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos o Estatuto da Criança, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Marco Legal da Primeira Infância, nós temos o Marco Legal do Terceiro Setor, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, entre outras legislações absolutamente complexas e profundas. Então, é preciso que nós possamos, através dessas escolas, do Legislativo Paulista, da IDESP e outros parceiros, fazer com que todo esse arcabouço legal e jurídico possa ser apropriado pelas pessoas. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, seguindo os princípios preconizados na Constituição, superou a construção de serviços e programas afastados da realidade local e permitiu o protagonismo comunitário, trazendo importantes mudanças para a gestão local. Por exemplo, e aqui quero destacar a descentralização política administrativa para os estados e para os municípios, bem como o comando único das ações em cada esfera de governo. O protagonismo social passou a ser exercido tanto pela participação da sociedade em órgãos de controle social, que é fundamental. A gente ainda tem no Estado de São Paulo municípios, por exemplo, que não têm controle social sobre a política do idoso, não tem Conselho Municipal do Idoso, o que para nós parece ser uma barbaridade, mas na verdade é uma realidade. Então é preciso que nós continuemos trabalhando para mostrar, não só para os gestores e dirigentes maiores, no caso o prefeito, mas especialmente para a sociedade, a importância de criar conselhos de controle social, não só pelo controle que exerce, mas também pela possibilidade de formulação de política pública baseada na experiência local e territorial. Também destacar o intenso trabalho das organizações sociais na execução de serviços socioassistenciais. Muitos municípios ainda têm administração direta de serviços públicos voltados, por exemplo, para a criança ou para o idoso. É possível realmente que se faça dessa forma, mas é possível também que se busque parcerias visando uma melhoria na qualidade do serviço, mais agilidade e uma maior capilaridade desses serviços mais próximo à população onde ela se encontra. Muitos equipamentos públicos estatais, em geral, são distantes das pessoas que necessitam desse serviço. As entidades sociais cumprem um pouco esse papel de aproximar a política pública do território onde se encontram as pessoas mais vulneráveis. O segundo ponto que eu quero destacar é a participação da sociedade civil organizada, que também é um fenômeno que vem se ampliando no Brasil, o que é ótimo, especialmente nas políticas de educação, saúde e assistência, para citar 3 exemplos. Mas também poderia aqui incluir cultura e esporte, que cada vez mais o terceiro setor vem se organizando para prestar esse serviço em parceria com o governo. Os dados do IBGE mostram que o terceiro setor apresenta participação oficial hoje de quase 1,5% do PIB brasileiro, o que significa aproximadamente 32 bilhões de reais. Eu fiz questão de citar o valor, primeiro para mostrar o quanto de recursos circula no terceiro setor. Desses 32 bilhões de reais, aproximadamente 70% são recursos públicos. Portanto, devem ser fiscalizados, acompanhados, não só por tribunais de conta, mas especialmente pelo Ministério Público e por nós, formuladores da política pública, a partir de contratos de gestão, a partir dos contratos preconizados na Lei 13.019 e também a partir dos conselhos de controle social local. Daí a importância de fortalecer os conselhos de representação paritários com a sociedade civil. A Lei 13.019 é um dos mais importantes diplomas legais editados nos últimos anos para combater a corrupção nessa área e para a promoção da transparência na aplicação dos recursos públicos.
ela se fundamenta nos princípios da administração pública previstos na Constituição de 88, que são princípios que devem nortear todo o nosso trabalho como agentes públicos. Em primeiro lugar, o princípio da legalidade, né? Eu vivo repetindo, mas é sempre bom repetir mesmo, que a diferença entre nós, que somos gestores públicos, e aqueles que são gestores privados, é que na gestão privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Mas na gestão pública você só pode fazer aquilo que a lei te permite. Daí a importância de pactuar todo tipo de iniciativa com o Poder Legislativo, Câmara, Assembleia, Congresso, para que a política pública se torne lei, efetivamente, e você tenha recursos orçamentários e nos seus planos plurianuais, para que você possa executar uma política pública. E lembrar que cada vez que você aciona o Poder Legislativo para transformar uma política em lei, ou um programa em lei, você é obrigado a pactuar. Então, você é obrigado a mobilizar a sociedade, o que traz legitimidade ao programa. Daí a importância de lembrar da legalidade na implantação de políticas públicas. É preciso ter lei, acima de tudo, que ampare a aplicação da política pública. Então, os princípios da legalidade, da impessoalidade. As pessoas não devem aparecer à frente de uma política, né? Ao contrário, quem deve aparecer é a política pública, e não as pessoas. O princípio da moralidade, o princípio da publicidade, e o princípio da publicidade muitas vezes se confunde com a publicidade, né? Com a publicidade essa que a gente vê na televisão como se fosse uma propaganda, e não é isso. O princípio da publicidade é da publicidade, ou seja, tornar público o direito. Esse é o princípio da publicidade. As pessoas não desconhecem ou dormem na ignorância em cima do princípio da publicidade. Então, tudo isso é importante. O princípio da publicidade, que segue o da impessoalidade, o da legalidade, é da publicidade à lei, né, ao direito que foi conquistado a partir da criação de um consenso, e não a publicidade de um governo, ou de uma pessoa, ou de um dirigente, assim por diante. O outro princípio que eu queria destacar é o da economicidade, fundamental em todos os governos, acima de tudo em momentos de crise, né? Gastar o recurso a partir da prioridade, que é o atendimento às pessoas. Infelizmente, os governos em geral, e não é diferente com o nosso governo hoje, nós muitas vezes gastamos em finalidades meio, né? em ações meio burocráticas e não em ações finalísticas no atendimento à população. Então, vou repetir: o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da economicidade, além de prezar, obviamente, pelo cumprimento das políticas públicas com eficiência e eficácia. Isso é outro ponto, duas palavrinhas-chave na administração privada, que a administração pública ainda carece dessa visão estratégica da eficiência e da eficácia, não é? Entregar aquilo que se compromete a entregar para aqueles que pagam os serviços, aquilo que se espera, que é um serviço público de qualidade. E aqui quero fazer um destaque, que não há como você saber se o seu serviço que está sendo prestado ele é eficiente e eficaz se não tiver critérios de medição. É preciso ter métricas. Um dos estudos que a IDESP faz junto com a CGE, é justamente criar modelos de monitoramento e avaliação. Política pública tem que ter monitoramento e avaliação, tem que ter objetivos que sejam mensuráveis, e a administração pública não gosta disso, né? Seja porque não tem essa tradição no Brasil, seja porque é caro também, de alguma forma custa você criar modelos de monitoramento e avaliação, e avaliar e monitorar a implantação de políticas, e a gente acaba usando os recursos, muitas vezes, que poderiam ser usados para monitorar e avaliar, a gente acaba usando na finalidade, né, no atendimento das pessoas. Mas é fundamental. Aliás, o Tribunal de Contas e a Escola de Contas do Tribunal vem trabalhando também nesse sentido de aprimorar modelos de métricas de avaliação e monitoramento para que a gente possa, o Tribunal julgar e nós melhorarmos o nosso desempenho. Eu considero que é uma ferramenta importante para assegurar a gestão pública democrática, esses princípios, e acrescento ainda a participação social, promover o fortalecimento da sociedade civil como uma forma de dar maior transparência à política social. Portanto,
eu considero estratégico que os municípios e o Estado fortaleçam os seus conselhos de controle social e a participação neles. Na mesma linha, vale lembrar a Lei de Acesso à Informação, de 2011, e a Lei Anticorrupção, de 2013, que são arcabouços jurídicos que complementam a lei, ou que deram embasamento à Lei 13.019, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Anticorrupção. Não poderia deixar de mencionar também a lei que permitiu conquistas importantes para as organizações da sociedade civil, as OSs, como, por exemplo, a remuneração, aqui citar alguns dados que antes não eram previstos, nas OSs, organizações da sociedade civil, as organizações sociais, as que eu chamo de OSs, que complementa. Remuneração de equipe de trabalho, que antes não era previsto em OCIPs e outras organizações, inclusive do pessoal próprio das organizações sociais. Durante a vigência da parceria, especialmente, compreendendo as despesas como pagamento de impostos, contribuições sociais, demais encargos sociais e trabalhistas, além de prestação de contas mais simplificadas. Nesse caso, a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios, instituiu um grupo de trabalho para fazer valer a nova legislação, disseminando, por meio da IDESP, capacitando as diretoras e diretorias regionais, inclusive os gestores técnicos, eu estou vendo vários aqui, da Secretaria e das DRADs, das nossas diretorias regionais, além de técnicos dos municípios e das entidades atendidas por cada uma dessas DRADs. Aliás, tem representantes também dos conselhos de controle social que são vinculados à política aqui hoje. Além disso, sensível ao constante pedido das organizações que não tinham certificado de entidades beneficentes da assistência social, o SEBAS, nós propusemos ao governador, o ano passado, a revogação de um dispositivo que continha tal obrigatoriedade para celebrar parcerias com o Estado. Desde março do ano passado, o decreto 62.519, que é o decreto que regulamenta as parcerias das organizações sociais com o Estado, não cobra mais a obrigatoriedade do SEBAS, o que não fazia o menor sentido. De fato, não sei por que no passado isso entrou nesse decreto, mas realmente cobrar das organizações sociais o SEBAS, quando, na verdade, nem todas precisam ser filantrópicas, né? Aliás, a grande maioria não é filantrópica, é sem fins lucrativos, mas não é filantrópica. Então, não havia necessidade de ter esse certificado, que, diga-se de passagem, é um certificado federal, e que, portanto, não depende de nós. Nós estamos exigindo algo que não dependia da nossa ação, né? Então, nós retiramos isso. Termino dizendo que nós temos a missão de nos apropriar dessa Lei 13.019, que é uma lei complexa, uma lei nova, mas que traz uma boa regulamentação entre o primeiro e o terceiro setor. É preciso compreender os seus dispositivos e contribuir para torná-la cada vez mais eficiente. Por isso, eu quero, mais uma vez, ao terminar essa minha fala inicial, agradecer ao Instituto do Legislativo Paulista, à IDESP e a vocês todos, e que possamos disseminar esse aprendizado através também do streaming. Nós estamos sendo filmados aqui, então também a todos que nos assistem, agradecer a você que possa disseminar essas informações que estarão também disponíveis de forma democrática e aberta a todos, depois, tanto no site do ILP, quanto no site da EDESP, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mais uma vez, agradecer a todos a presença e aos nossos colaboradores, diretores e organizadores do evento. Muito obrigado e bom dia. Convido o professor Vinícius Schurgelis e o secretário de Estado, Floriano Pêsaro, para que procedam à assinatura dos termos que entre si celebram a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo. Registramos e agradecemos a presença do pastor Sargento Marcos, que é secretário de Assistência Social do município de Guarujá.
e também a presença do secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delcir da Silva, do município de Santo André. Dando continuidade ao evento, tem a palavra agora a assessora técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a doutora Deise Lins Rifari, aqui representando o conselheiro doutor Dimas Ramalho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do secretário feito ao conselheiro Dimas Ramalho para participar desse evento. O conselheiro ele é bem atuante lá na corte, e é um conselheiro que preza bastante pela transparência na aplicação dos recursos públicos e sempre incentiva ações pedagógicas para orientar todos os jurisdicionados, todos os cidadãos, a boa aplicação do recurso público e posterior prestação de contas. Hoje eu vim conversar com os senhores sobre a nossa atuação no Tribunal de Contas, que ainda algumas pessoas, principalmente alguns representantes da organização da sociedade civil, têm um pouco de dificuldade de compreender como é feita essa prestação de contas para o tribunal, se é via a organização da sociedade civil ou via o poder público no primeiro momento. Então, vou conversar um pouquinho com vocês em linhas um pouco rápidas, mas para trazer essas orientações. Você pode passar mais um, por favor? Tanto faz, pode ser aqui mesmo. A Lei 13.019, ela foi extremamente importante para trazer esse marco regulatório para aplicação de recursos públicos, porque nós temos vários dispositivos espaçados, alguns específicos para organizações sociais, termos de parceria, alguma coisa sobre subvenção, auxílio, na Lei 4.320, e pouco regramento sobre os convênios tratado na própria Lei de Licitações, mas não tinha uma legislação tão específica e tão abrangente, trazendo regras para transferência dos recursos públicos a essas entidades, acompanhamento, execução, monitoramento e prestação de contas. Então, a Lei 13.019, ela foi extremamente importante também para trazer segurança jurídica, uma reclamação de algumas pessoas, às vezes falavam até quando dos julgamentos do tribunal, porque como essa legislação é espaçada, ela pode dar divergência mesmo de entendimento para o Tribunal de Contas, para outros órgãos de fiscalização, para cada órgão pode ter um entendimento diferente. A partir do momento que a gente tem esse marco, a gente tem um regramento único para todos. Para nós, no tribunal, é extremamente importante para saber o que pode ser cobrado das organizações e também delas do que esperarem da nossa atuação. Então, a lei, ela trouxe regras específicas para que o recurso público chegue nessas entidades. Então, o que é importante lembrar? A regra geral é fazer um chamamento público, porque o intuito da lei é oferecer a todas as entidades que tenham a possibilidade de prestar um mesmo objeto a mesma oportunidade de comparecer junto ao poder público e receber esse recurso, justamente para ter uma aplicação mais impessoal, não aquelas entidades que só aquelas que conhecem determinados governantes possam participar. Na verdade, a legislação ela dá essa possibilidade de todas participarem. A partir desse chamamento, pode ser firmado ou um termo de colaboração, um termo de fomento, e a lei ela também traz as possibilidades de dispensa ou inexigibilidade desse chamamento, Mas essas hipóteses específicas devem ser observadas de acordo com a lei, que é o que o tribunal também vai observar. Então, no primeiro momento, vai verificar se foi feito um chamamento público, se possibilitou de forma isonômica, impessoal, que todas as entidades pudessem participar desse chamamento, e as hipóteses que são de dispensa ou inexigibilidade, elas devem ser devidamente justificadas pelo poder público.
Então, eu trouxe para os senhores alguns destaques da legislação do que se entende por despesa que é vedada, que é expressamente proibida para aplicação do recurso, nos termos da Lei 13.019, e o que seriam despesas aceitáveis, que é um olhar que o Tribunal de Contas também tem ao avaliar as prestações de contas, né? Então, quando nós avaliamos uma prestação de contas, num primeiro momento, o que o tribunal quer saber? Qual que foi o regramento para o repasse público chegar à organização da sociedade civil, o plano de trabalho, porque o plano de trabalho ele vai dizer exatamente o que tem que ser feito, como deve ser feito, que demanda que vai ser atingida, que resultado que se espera com a aplicação desse recurso público, e depois a formalização da prestação de contas, né? Essas coisas elas ocorrem concomitantemente, mas assim o olhar do tribunal é esse. Então, havia o regramento legal que permitiu o repasse público chegar à organização da sociedade civil, como se deu a execução e o acompanhamento por parte do poder público, e, por fim, a prestação de contas. Então, uma das despesas que são vedadas, né, de acordo com a nova lei, também já era um entendimento do tribunal antes, despesas realizadas fora da vigência da parceria, né? Então, isso é importante, porque a gente tinha um problema assim, que muitas entidades prestavam serviços sérios à sociedade, né, mas o recurso, quando ele vai do poder público, ele tem uma finalidade específica. Então, ele tem um momento para acontecer, para ser aplicado. E, às vezes, acontece, tem entidade que aproveita aquele recurso para cobrir já despesas que ela começou a executar, em benefício da população, inclusive, mas sem essa autorização prévia do poder público. Então, é importante, para quem é da organização da sociedade civil, se atentar à vigência do ajuste, né? Então, se a vigência é por 1 ano, é naquele período de 1 ano que aquelas despesas deverão ocorrer. Para suportar despesas que são da entidade, que ocorreram antes ou depois daquela vigência, elas não são aceitas. E uma mensagem que o tribunal sempre traz, sempre ter atenção com a finalidade do plano de trabalho, né? Lá no tribunal mesmo, eu já tive a oportunidade de ver algumas decisões de instituições que são sérias, né, evidentemente, só que muitas vezes elas prestam atividades em várias áreas, prestam atividades na área da educação, na área da cultura, assistência social, e muitas vezes elas recebem recurso de uma secretaria e acabam aplicando aquele recurso, ainda que de forma, por dizer assim, com nota fiscal, dentro da legalidade, numa finalidade diferente que ela recebeu. Então, se o recurso vem da Secretaria da Educação para atender uma finalidade específica da educação, é lá que ele tem que ser aplicado. Se ele é da assistência social, da mesma forma. Então, o recurso ele tem que estar sempre vinculado com a finalidade do plano de trabalho. Se ele for aplicado indevidamente, ainda que no desempenho de uma atividade séria, mas que não esteja vinculada a esse plano de trabalho, a entidade corre o risco de ter que devolver esse recurso ao poder público. Então, por isso que, para quem é da sociedade civil, sempre tomar atenção com essa questão, assim, para que foi recebido aquele recurso público, especificamente. Tá? Uma outra vedação é a taxa de administração. No Tribunal de Contas, o tribunal sempre rejeitou o repasse de recursos com essa finalidade, que, na verdade, é como se fosse uma remuneração indireta para a entidade, né, como se fosse um lucro com determinado nome. Isso sempre o tribunal rejeitou, porque parte-se do princípio que, se a entidade não tem finalidade lucrativa, então o recurso que ela recebe deve ser o suficiente para arcar com os custos. Se o recurso é público e na manutenção dos custos do terceiro setor houver alguma sobra de recurso, quer dizer, a entidade às vezes foi até eficiente e gastou menos do que aquilo que estava previsto, esse recurso, a ideia é que ele tenha que voltar para o erário e não fique com a entidade. Então, por essa razão, o tribunal já condenava pagamento de taxa de administração, e a própria legislação agora trouxe de forma expressa. E também, e o que é aceitável, né? Eu falei muito das vedações, mas o que a lei também autoriza, né?
Ela autoriza diárias, deslocamento, referente a deslocamento, hospedagem e alimentações, mas também sempre lembrando que são diárias gastas de acordo com a finalidade daquele objeto, né? Então, não é porque está diária na lei que qualquer diária pode ser custeada. Não, tem que ter um motivo, uma justificativa. E também eu queria trazer para vocês equipamentos e materiais permanentes também são permitidos, e também trazer um pouquinho da questão dos custos indiretos, né? A legislação, a 13.019, ela trouxe essa autorização para que custos indiretos também possam ser custeados com recursos públicos. Aqui, diferente do que a gente era chamado de taxa de administração. Então, muitas vezes, a gente tem uma organização da sociedade civil que ela gere não só um plano de trabalho, às vezes 50 planos de trabalhos, né, de secretarias diferentes, várias atividades, e ela tem um pessoal da sua administração que esse pessoal desempenha todas essas atividades. Então, por exemplo, ela tem um contador, mas que trabalha na organização e, né, registro contábil de todos os planos de trabalhos. Um administrador, outras funções, né? Normalmente a gente lembra bem das funções administrativas, que eles são funcionários que eles compõem a organização social, mas que o custo deles não pode ser integralmente onerado num plano de trabalho específico, né? Cada hora de trabalho deles vai estar voltada para um plano de trabalho. Então, essas despesas indiretas, esses custos indiretos, que é difícil você alocar diretamente, né? Aquele advogado, o advogado ele trabalha para todas as parcerias. Então, esse custo ele pode ser distribuído entre as parcerias e custeado com recurso público. Mas o que tem que lembrar? Sempre essa previsão tem que estar prevista no termo ou de fomento, ou nos termos, né, nos instrumentos específicos da lei, eles têm que estar previstos, e também no plano de trabalho. E esse custo indireto tem que estar de forma clara, demonstrada que ele está vinculado à parceria. Então, assim, eu preciso desse pessoal administrativo, dessa equipe, ainda que eu não consiga distribuir ele num plano específico, porque eles trabalham em vários, eu tenho que deixar claro que serviço que eles executam, que é importante e é imprescindível para a execução daquela parceria, para que essa despesa possa ser considerada também regular. Então, quando a gente fala de Tribunal de Contas, né, a gente fala muito assim, prestação de contas. E eu trouxe para vocês alguns lembretes que tem também na legislação, falando dessa prestação de contas, né? Então, assim, a lei ela trouxe regras específicas para repassar recurso público, para acompanhar, para executar, para aplicar e para prestar contas, né? Então, um lembrete. A regra geral também da legislação é que que os recursos sejam movimentados, né, em conta bancária específica e que os recursos eles têm que ser aplicados. A via de regra também é via transferência eletrônica, né, bancária, né, porque a finalidade é essa mesmo, é entender quem está recebendo o dinheiro e rastrear para onde ele está chegando. Existem algumas situações que a lei ela trata como exceção, né, para pagamento em dinheiro, mas assim é exceção, de exceção, de exceção, de exceção, né? Quando houver impossibilidade mesmo devidamente justificada, que não é possível fazer uma transferência, não é possível pagar determinada pessoa que atua na execução do objeto da parceria, via transferência bancária, porque assim aqui no Estado de São Paulo acredito que seja assim bem remota essa possibilidade. Então, havia pagamento via transferência eletrônica, né? A legislação, a Lei 13.019, ela traz um instituto muito importante também, ressalta bastante essa questão da transparência, principalmente por site, né? A Lei de Acesso à Informação já tinha trazido essa mensagem, e agora a legislação também ela exige, né, prestação de contas em plataforma eletrônica. Só que a legislação, ela também pede o quê? Que o poder público auxilie as entidades da organização da sociedade civil para a divulgação dessas informações. Então, o poder público ele tem o dever de orientar todas as organizações da sociedade civil
através de manuais, através de palestras, através de orientações mesmo, de que forma que essas entidades têm que aplicar o recurso público, como deve se dar a prestação de contas, os documentos, né, que devem compor a prestação, todas essas orientações devem ser dadas pelo órgão público. Então, assim, porque a gente vê que muitas, lá no tribunal principalmente, às vezes tem muitas falhas que ocorrem nem por má fé, por falta mesmo de orientação, preparo, né, aquela dificuldade que, às vezes, até o poder público tem poucos funcionários para administrar e acompanhar o gasto efetuados por muitas organizações sociais, mas, de qualquer forma, é dever do poder público trazer para quem é da organização toda essa orientação já prévia, né? Não esperar apresentar a prestação de contas para glosar uma despesa e dizer que aquela despesa é indevida, né? Isso não pode ser depois que terminou a prestação de contas e a entidade ser pega de surpresa, né? Muitas vezes sem nem saber por quê. Então, essa orientação ela tem que ocorrer de forma prévia, tá? Também a legislação também diz que podem ser criados regulamentos simplificados de prestação de contas. Aqui um cuidado, não quer dizer que não deve ser prestado contas, quer dizer que eu vou dar pesos de acompanhamento diferentes para entidades diferentes, né? O que eu quero dizer, às vezes uma entidade ela recebe 50 mil reais durante um ano para aplicar um objeto, é diferente de uma que recebe 500 mil, 1 milhão. Então, assim, conforme o recurso for aumentando, com certeza, a necessidade de comprovação, de acompanhamento, de monitoramento desses gastos vai ser diferente, né? Não quer dizer que não tenha, quer dizer que também não tem sentido onerar muito a prestação de contas muito pequena, de um recurso pequeno, de modo a tornar inviável aquela execução, né? Não é esse o intuito da lei. Ela cria regras para prestação de contas, ela cria bastante regras para publicidade, mas ela também toma esse cuidado de não tornar excessivamente burocrática uma prestação de contas, né, muito pequena. Mas não quer dizer que não tenha que ter prestação de contas. Tem, mas de uma forma mais simplificada. E uma outra questão que me veio agora, que a legislação ela também traz, é esse foco em ver a aplicação do recurso público de acordo com os resultados que são atendidos, né? Pela experiência que eu tenho lá no tribunal, eu via muito isso em vários órgãos, municípios, enfim. O poder público, quando ele tinha uma demanda social para atender, ele sempre se utilizou bastante das entidades do terceiro setor, que já estão naquele local, já sabe a demanda, né, das pessoas, né, a questão da vulnerabilidade, tudo são mais atuantes. Então, o poder público repassava o recurso e, a partir daquele momento, ele entendia como se já tivesse feito sua missão. Não, se a demanda, por exemplo, né, precisa ter uma assistência para manutenção de centro de convivência do idoso. Mandei um recurso público, a entidade que está responsável para executar, pronto, minha parte como poder público já fiz. E, na verdade, não é isso. O poder público ele tem que se certificar de que aquele recurso ele atingiu o seu fim, ele foi aplicado devidamente e, assim, está acompanhando a aplicação daquilo. Não basta também o poder público apenas delegar uma execução de uma atividade que é de responsabilidade dele, por uma entidade do terceiro setor, e se limitando apenas a passar o recurso, como se tivesse tudo ok, e não ver se, de fato, aquela população foi atendida. Então, esse passo tem que ser acompanhado desde o repasse do dinheiro até sua aplicação final, sim, pelo poder público. É dever dele. E como que fica, né, a nossa atuação do Tribunal de Contas diante da aplicação dessa lei? Então, assim, quem tem que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Nós temos a missão de auxiliar o controle externo na fiscalização dos recursos públicos, né? Tanto orçamentária, patrimonial, operacional. E quem tem que prestar contas, né? Então, assim, a jurisdição do tribunal, ela alcança todos os administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos,
além das pessoas físicas ou jurídicas que, mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, apliquem auxílios, subvenções ou recursos repassados pelo poder público. Então, a partir do que nem a primeira via de prestação de contas para o tribunal são os próprios, né, as próprias secretarias de Estado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas, a partir do momento que a entidade da organização da sociedade civil recebe um recurso público, o Tribunal de Contas tem a missão de fiscalizar aquela aplicação. Então, assim, no primeiro momento, a via de comunicação para saber como foi aplicado esse recurso é via secretaria. Mas nada impede que, durante a execução dos seus trabalhos, o Tribunal de Contas vá fazer a visita diretamente na entidade para saber como aquele recurso foi aplicado, né? Eu mesma já tive a oportunidade de, na época que eu atuava na fiscalização, né, em campo, muitas vezes eu fazia o contrário, eu recebia a documentação das secretarias e eu ia direto na entidade para ver se o serviço estava sendo prestado conforme tinha sido prometido para a fiscalização, justamente para ver se aquilo de forma concomitante estava ocorrendo, né? Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu vou fiscalizar tal órgão, tal dia, tal lugar. Outra coisa é aparecer, né, e assim, ver no dia a dia como que aquilo está sendo executado. Então, para quem é da organização da sociedade civil, a partir do momento que recebeu o recurso público, esse recurso, né, vindo do Estado, pode ter fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, né? Nós fiscalizamos todos os órgãos do Estado e dos municípios, com exceção da capital, que tem o Tribunal de Contas próprio, bem como as entidades da administração direta, indireta e as fundações por eles mantidas. E aí, para quem é do poder público também, uma curiosidade para quem é da organização da sociedade civil, né? E como eu sei que documentos que devem compor a prestação de contas e que, num primeiro momento, o tribunal pode requisitar. Então, a organização para fiscalização está disposta nas instruções 2 de 2016 do tribunal, que também está disponível no nosso site, tem uma aba específica, jurisdicionado, e nessa aba tem várias informações. Tem sobre legislação, as instruções do tribunal, várias orientações, tem também muitos manuais, né, que podem servir de auxílio, mas no que diz respeito à atuação do tribunal, vocês têm que observar as instruções número 2 de 2016, e nas instruções, ela tem dispositivos específicos para quem é da área estadual e da área municipal. E tem disposição específica dos repasses efetuados ao terceiro setor. Né? No que diz respeito à área estadual, ela começa no artigo 114 e vai até o 143. Então, nas instruções do tribunal, tem um dispositivo específico falando de que documentação que deve compor a prestação de contas quando se tratar de um termo de colaboração, quando se tratar de um termo de fomento, até de outros repasses, né, a respeito de contrato de gestão, termo de parceria. Tudo isso, essa organização, tem nas instruções número 2, 2016 do tribunal. E como que o tribunal atua, né, na sua fiscalização? Então, toda vez que o Estado, né, via secretaria, faz um ajuste acima do que a gente chama lá no tribunal de valor de remessa, esse valor, agora, para o ano de 2018, então, assim, qualquer ajuste firmado acima de 4.881.000, esse ajuste tem um regramento específico nas instruções do tribunal para ir para o tribunal. Então, tem a justificativa, né, se foi realizado o chamamento, se não foi, o termo. E essas informações desses ajustes acima de 4.881.000, eles são autuados hoje no nosso ETCESP, que é o processo eletrônico. Então, o Tribunal de Contas, para esses ajustes do Estado, faz uma análise específica da parte formal, né, de como vai ser repassado o recurso, e durante a vigência desse ajuste, né, de valor expressivo, né,
que atinge o valor de remessa, ano a ano o Tribunal de Contas vai autuando uma prestação de contas específica, para ver como vai sendo a aplicação de contas. Então, vai ter um julgamento respectivo ao ajuste, ao termo, né, um instrumento jurídico devido, e também vai ter uma análise específica ano a ano da prestação de contas. O que importa essa análise específica ano a ano da prestação de contas? O tribunal vai ver, em cada exercício, quanto que a entidade recebeu e quanto que ela aplicou devidamente, de acordo com aquele plano de trabalho e com ajuste. Ano a ano, o tribunal vai verificar se a prestação de contas está regular ou se ela está irregular e se demanda a restituição para o erário de alguma quantia, ou, às vezes, muitas vezes, até a aplicação de multa também. E o tribunal, para ser mais efetivo também, agora o tribunal nós estamos trabalhando com a seletividade, né? Então, antigamente, o tribunal tinha muito um ajuste assim, mais da parte legalista e formal dos instrumentos, e agora, através da seletividade, a fiscalização ela dispõe de um banco de dados específicos e, através de critérios de materialidade, de relevância, seleciona alguns CEPAS para fiscalizar diretamente em loco. E aí faz análise específica desses CEPAS, né? Pode passar mais um? Nós temos lá no tribunal um programa que a gente chama de CIS-RTS. É um programa que, para quem é do poder público, eles informam ano a ano quanto que foi repassado para as entidades do terceiro setor, e depois, por enquanto, nós temos esse programa, né? Mas existe uma expectativa de que avance a fase do Aldesp também, e essa prestação de contas seja via o nosso sistema Aldesp, que a gente já utiliza para fiscalização de licitações, de dados contábeis, enfim. Só para vocês terem uma ideia da importância e de recursos que são repassados ao terceiro setor, eu aproveitei esse slide numa outra apresentação que a gente fez, só para ver o que é do município, né? Só da parte municipal, mais de 5 bilhões em 2015 foram repassados ao terceiro setor. A lei, termo de colaboração e de fomento praticamente nem estava vigente, mas tinha gente que já estava informando no CIS-RTS de forma equivocada esses ajustes, né? Acharam que era só alterar o nome de subvenção, contribuição para esses ajustes. Não é, tem todo um regramento específico, né? Mas, mesmo assim, o pessoal já estava alimentando como se fosse. Então, só em 2015, mais de 5 bilhões foram para entidades do terceiro setor via município, né? O ano passado tinha feito um levantamento para o conselheiro, a gente viu que de organizações, não é o caso dessa apresentação, mas de organizações sociais, por exemplo, na área da saúde, receberam 8 bilhões. Então, assim, o dinheiro público que vai para as entidades do terceiro setor é muito grande. Demanda muita cautela do poder público, né, para acompanhar essa aplicação, e também do Tribunal de Contas para fiscalizar. Bem rapidamente, vou deixar esses slides disponíveis para vocês. Eu trouxe também as principais falhas recorrentes na prestação de contas, né? Então, assim, o que tem que tomar, de todas essas, o que tem que tomar muito cuidado, que eu já falei até no início, é a questão da finalidade, né? A finalidade da despesa do plano de trabalho, para que recebeu o recurso público, no que está sendo aplicado. Sempre utilizar o recurso público, deixar numa conta bancária específica daquele recurso público para poder acompanhar. Uma coisa que parece burocrática, mas que no tribunal a gente pegou muita falha, é que nas instruções do tribunal a gente fala, né, olha, na nota fiscal, carimba sempre o número do ajuste que está sendo aplicado. Parece ser uma coisa até burocrática. Fala assim, olha, mas no papel um carimbo. Mas, por incrível que pareça, a gente já viu umas entidades usando a mesma nota fiscal para justificar a aplicação de diferentes recursos públicos. Quer dizer, gastou uma vez, mas aproveitou para justificar recurso de vários municípios, né, com a mesma nota fiscal. Isso né, não é aceitável. Se vocês também tiverem curiosidade, para quem é da organização da sociedade civil, nós temos no site do tribunal divulgadas as súmulas, né, que são enunciados provenientes de decisões reiteradas no mesmo sentido. As que são voltadas ao terceiro setor são as súmulas 2, 3, 4, 40 e 41.
Já falei com vocês da taxa de administração, né, desvio de finalidade, então, queria só chamar a atenção de vocês para a súmula número 2. Por quê? A Organização da Sociedade Civil, ela reconheceu a participação das organizações religiosas como organização da sociedade civil. Lembrando que, desde que ela execute um serviço, né, que seja assistencial, que tenha uma finalidade pública, diferente da manutenção do culto religioso. Então, assim, a gente já teve um caso, eu lembro que passou uma vez pelo tribunal um caso, que a entidade ela recebeu recurso, acho que para auxiliar na manutenção de creche, alguma coisa nesse sentido. Era algum recurso na parte da educação, só que durante a aplicação do recurso, foi comprado um instrumento musical para a manutenção do culto religioso. Então, assim, as coisas se misturaram, então tem que tomar esse cuidado. Então, aquilo que foi devidamente aplicado na educação, o tribunal entendeu como regular, mas aquela compra de aquisição do instrumento musical para a manutenção do culto religioso, o tribunal considerou irregular e determinou a devolução devidamente restituída. Pode passar mais um? Bem rapidamente, para finalizar, então, assim, qual que é o impacto decorrente de uma decisão do Tribunal de Contas? Então, assim, se o tribunal entender que a prestação de contas ela está irregular, ele pode determinar a devolução ao erário daquilo que foi aplicado indevidamente, pode aplicar multa de até 2.000 UFESPs, né, para os responsáveis, aqui, tanto o responsável do poder público como da organização da sociedade civil, vai depender de quem deu causa ao dano, né, de 2.000 UFESPs. Hoje, atualizado o valor de 2008, seria o correspondente a R$ 50.400. Tem também um dispositivo na legislação do tribunal, que, dependendo do dano causado, existe a aplicação de multa, a possibilidade de até 100% do dano que foi causado. Então, além dos R$ 2.000, se o dano ao poder público foi, por exemplo, R$ 100.000, dependendo da gravidade, né, os conselheiros eles podem determinar uma multa então, vai ultrapassar essas 2.000 FESPs, né? Vai ser de acordo com o dano. Também, na página do tribunal, nós divulgamos as entidades que estão proibidas de receber recursos públicos, né? Provavelmente decorrente de alguma decisão que foi considerada irregular. Em alguns casos, dependendo da situação e da gravidade, os conselheiros determinam a restituição de determinados valores indevidos ao erário e suspendem aquelas entidades de receber novos recursos públicos até que elas regularizem sua situação perante o tribunal. Essa relação também, além de sair no Diário Oficial, é sempre disponibilizada no site do Tribunal de Contas. Então, assim, mais do que penalizar, o tribunal tem esse papel, evidente, mas mais do que penalizar, o tribunal ele se preocupa muito em orientar. Né, sempre, nós temos a Escola de Contas Públicas, então, durante todo o ano, são oferecidos cursos gratuitos, né, à população, quem tiver interesse, em várias áreas, né, já fizemos de terceiro setor, tem de licitações, inúmeros cursos. Além disso, durante o ano, o Tribunal de Contas também faz os ciclos de debates, que traz temas relevantes, precatórios, terceiro setor, sempre para discutir com os seus jurisdicionados durante o ano, né? Então, a gente procura sempre, num primeiro momento, orientar para que o recurso público ele seja gasto e aplicado da maneira mais correta possível. E os desvios que são, né, penalizados e devidamente restituídos. Então, o tribunal tem avançado um pouquinho mais nessa parte de acompanhamento da auditoria operacional, né? Nós temos, hoje em dia, vários mecanismos de atuação do tribunal. Nós temos o IGM, né? O Índice de Verificação dos Municípios, também agora temos o IGE. E, além disso, o Tribunal de Contas ele também realiza fiscalizações ordenadas, que são fiscalizações que os agentes de fiscalização saem no mesmo momento, no mesmo dia, para determinar uma determinada ação. Então, semana passada, se eu não estiver enganada, foram visitados vários hospitais do Estado de São Paulo,
que são geridos por organizações sociais. Então, no mesmo dia, no mesmo horário, os agentes eles saem para fazer essa operação. Em tempo real, também é possível, o presidente do tribunal consegue acompanhar e verificar os dados estatísticos de acordo com o que a fiscalização vai levantando. E depois os agentes eles produzem um relatório e mandam ao conhecimento do conselheiro para adotar as medidas pertinentes. Então, a gente sempre fala dessa questão de que o poder público ele não basta repassar o recurso, ele tem que sempre acompanhar, né, a aplicação. Essa foto foi resultado de uma ordenada da fiscalização de transporte escolar. Então, quando a gente pega, né, a gente, principalmente, às vezes acontece isso, né, o Estado manda o recurso via convênio para o município passa para determinado prestador. Na parte formal, tudo bonitinho, lindo, perfeito, quando o agente da fiscalização foi se deparar com essa situação, né? Ônibus, né, totalmente degradado. Pode passar mais um. Né, pneus carecas, né, as crianças não estão sendo transportadas da maneira mais segura. Né? Pode passar mais um. Teve também uma ordenada em escola, e a gente se deparou com essa situação, né? Ver uma tampa de esgoto perto da cozinha, escorpião. Então, assim, são coisas que, se a gente fosse partir só da premissa legal, a gente nunca ia encontrar, né? Se fosse aquela análise formal só da prestação de contas, né, no papel, tudo bonitinho, não ia encontrar. Mas foi quando os agentes foram em loco que eles perceberam isso. E, em primeiro lugar, não é a fiscalização do Tribunal de Contas que tem que ver isso. Nós temos, lógico, um papel fundamental, mas, em primeiro lugar, tinha que o poder público ter visto isso e impedido essa atuação. Né? Então, em algum momento, várias pessoas aí no meio do caminho falharam. Né? Eu gosto de deixar para vocês também a informação de que o Tribunal de Contas tem um manual específico de repasses ao terceiro setor para disponibilizar para vocês. E o governo federal, eles disponibilizaram, eu deixei o link também, acho que muitos já até conhecem, né? Entenda o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil. Para nós, ele foi também muito didático, o pessoal do governo federal foi lá no Tribunal de Contas, né, para capacitar também as pessoas. Então, são 2 dicas de leitura que podem auxiliar os senhores. Então, gostaria de finalizar, trazer para os senhores, né, a missão do nosso tribunal, né, é fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, eu agradeço a participação nesse evento, né, pelo interesse dos senhores também, querer saber como que deve ser aplicado o recurso público, como que é a atuação do tribunal, e desejo uma boa palestra, um bom curso a todos. Obrigada. Ao desfazer-se a mesa de abertura e finalizarmos a primeira parte desse encontro, convido a todos para um café, devendo retornarmos em 15 minutos. Eu também gostaria de pedir uma gentileza. Eu gostaria de pedir para quem não assinou a lista de presença, que o faça, por favor. As listas estão sobre a mesa. E também, ao finalizar, e se alguém precisar se retirar, colocar a avaliação na caixinha também que está sobre a mesa. Obrigada.